Mais uma vez, boa noite. Em preâmbulo, eu quero ressaltar que, voltando ao preâmbulo, este trabalho, né, quem quiser melhor dar uma verificada depois, posterior a isso, eu já coloco à disposição, se a OAB assim entender, pode disponibilizar todo esse trabalho aí, não há nenhum impedimento. Tá bom? Então vamos lá. Agora sim, no preâmbulo, eu quero dizer aos senhores que a Lei 8.245, ela continua vigente. Tá? Ou seja, a Lei 8.245 é a que rege a locação comercial e residencial urbana, ainda nos dias de hoje, apesar de todas as alterações que houveram. Tá? A Lei 12.112, ela trouxe alterações substanciais à Lei 8.245, mas estas alterações, elas foram mais de caráter processual. Ou seja, a Lei 12.112, né, embora também tenha trazido alterações de caráter material, ela trouxe mais alterações de caráter instrumental. Ou seja, vamos verificar se ela aplica-se ou não no momento desses processos em juízo. Tá? A gente vai, ao longo da conversa que vamos ter aqui, verificando cada caso para melhor entendermos isso. Tá? Então, continua ainda sobre a esfera do Código Civil, aqueles imóveis onde envolve locação de imóveis pelo poder público, vagas de garagens, essas questões ainda pelo Código Civil. Ou seja, então, a Lei 12.112 não alterou nada nesse sentido. A lei permanecendo intacta, então, a Lei 8.245. Tá? Vamos tratar aí de alguns assuntos, depois, para a gente não perder tempo com isso aqui. Tá. Se houver mais de um locador no contrato de locação, presume-se que são solidários. Tá? Da mesma forma, acontece que se houver mais de um locatário, presume que são solidários, desde que no contrato não disponha de forma diversa. Eu estava falando, nós hoje vamos falar muito mais de contratos. Por quê? Os dissabores das decisões processuais são oriundas de contratos mal elaborados. Tá? Não raramente, isso é comum acontecer, gente, até nos dias de hoje, nós advogados ficamos anos aí para solucionar uma demanda, para tentar uma solução numa demanda, e advogando normalmente para o locador. Né? E não é raro, às vezes em que, no final deste processo, o locador saia com um prejuízo e não consiga receber de volta o que investiu naquele contrato de locação. Ou seja, os danos deixados pelo locatário, ou pela falta de fiador, ou pela falta de garantia, ou pela má elaboração do contrato, pela má assessoria em administradoras de imóveis, por tudo isso, né, culmina com o prejuízo do locador. Tá? Então, aonde está o erro? Nas decisões do judiciário? Às vezes sim. Às vezes sim. Mas na maioria das vezes, o erro está na elaboração do contrato de locação. Ora, com relação, por exemplo, ao fiador, eu vou adiantando e depois a gente vai repassando. Então, com relação ao fiador, né? Com relação ao fiador. E eu volto ao exemplo. Antigamente, fiança, quando se falava em contrato de locação, era elaborado um contrato de fiança. Ou seja, um documento à parte, onde, com características próprias de um contrato de fiança,
onde estabelece-se cláusulas de garantia da própria fiança, de como se resolver a questão da fiança. Então era feito um contrato à parte, de posse desse contrato de fiança, ou seja, eu já tinha o fiador, então eu ia fazer o contrato de locação e trazia aquele contrato de fiança para ser um acessório ao meu contrato de locação. Já vão os dias em que essa prática não se faz mais. Se eu me atrever a perguntar a qualquer um dos colegas aqui, quem de vocês já fez um contrato de fiança com vistas a um contrato de locação, eu acho que ninguém aqui ainda fez. Se alguém já fez, por favor, se manifeste. Ninguém fez, né? Mas é um contrato que ainda está lá no Código Civil e é um contrato próprio. O contrato de locação não é originariamente um contrato de fiança. O contrato de fiança tem características próprias. Ocorre que, com o passar do tempo, por conta de comodidade, e hoje nós temos um inimigo nas nossas mesas, chama-se computador, né? Por conta disso, abdicou-se de fazer este contrato de fiança para inserir no contrato de locação uma cláusula de fiança. Ora, só que quando transportamos um contrato de fiança para dentro de um contrato de locação, o que é que ocorreu? A perca de muitos dispositivos originários do contrato de fiança, que são de suma importância, que são de suma importância e que hoje não tem no contrato de locação. E por isso, no final das locações, se perde muitas vezes o que se pretendeu. E eu dou um exemplo. Eu faço um contrato de locação e coloco lá. Assina como fiador o doutor Rui. É o fiador desse contrato. Esse contrato eu já consigo, no final da solução desse contrato, fazer com que o meu cliente, o locador, não perca dinheiro? Ainda não. O Rui é casado, ele precisa da assinatura da esposa dele. Então, assina também todas as cláusulas desse contrato de locação, o senhor Rui e a sua esposa. Já vou conseguir garantir isso? Ainda não. Né? Aí então, assinam como garantidores desse contrato, né? A garantia desse contrato é a casa do Dr. Rui, assinando eles simplesmente como responsáveis por aquela garantia. Já vale? Melhorou, né? Melhorou. Mas já consigo fazer este contrato valer para sempre? Ainda não. Eu já consigo ter o meu cliente garantido na solução desse contrato? Ainda não. Por quê? Porque eu tenho que levar isso a registro. Tá? Então eu vou averbar esse contrato na matrícula do imóvel que pertence ao Dr. Rui, que é a garantia do nosso contrato. E ele não é fiador. Não estou falando da modalidade de fiança, eu estou falando da modalidade de garantia. Né? De uma garantia direta, ou seja, o imóvel é que garante a solução desse contrato, e não a pessoa física do Dr. Rui. Tá? Então, eu levo isso a registro. No registro de imóvel, vou averbar isso na matrícula do imóvel dele. Ele pode vender esse imóvel? Pode. Pode. Agora, a única coisa é que quem comprar este imóvel vai ter ciência daquela averbação. Ou seja, sabe que vai ter que solucionar aquele gravame. Por quê? Porque no futuro, se houver um problema na locação, esse imóvel dele vai ter que ser vendido para poder pagar. Né? Ou seja, na realidade há uma certa transferência da responsabilidade a quem adquiriu o imóvel. Porque o imóvel é que é o garante do negócio. Ele está averbado nessa matrícula. Tá? Então, este é um dos aspectos. Então, o cuidado na elaboração do contrato é fundamental. O contrato de locação não é mais aquele contrato que a gente compra na papelaria ou na banca de jornal. Nós temos um contrato que temos que fazer, nós somos advogados, temos que realizar esse contrato de acordo com
o que pretende o nosso cliente, o nosso locador no futuro. O contrato não é só para colocar aquelas cláusulas puras e simples, instrumentais, que passa de contrato para contrato. Você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? O contrato de locação, eu entendo que o contrato de locação ele é um contrato não de 2 partes, mas de 3 partes. Eu sou a minoria nesse sentido. A maioria pensa que o contrato de locação é um contrato de 2 partes. Mas eu sempre prego que o contrato de locação é um contrato de 3 partes. E eu explico por quê, né? Quem é a pessoa mais importante no contrato de locação? Não é o fiador? O locatário tem alguma importância para o locador? Não. Não, ele só está alugando por conta da garantia. Se não tiver garantia, não tem contrato de locação. Então, o mais importante é o fiador. E sendo o mais importante o fiador ou a garantia, então ele é um contrato de 3 partes. E se ele é um contrato de 3 partes, todos os 3 têm que cumprir a sua parte no contrato, certo? O locador tem que cumprir a sua parte de manter a estrutura do imóvel em dia. Não é? A laje do imóvel em dia, a estrutura própria do imóvel ele tem que mandar em dia. O locatário tem que pagar os encargos, pagar aquelas determinações que ficaram no contrato e ainda zelar o imóvel de forma que, no momento de devolver este imóvel ao locador, ele esteja na forma em que ele o tomou. E o fiador, por sua vez, ele também, por ser parte no contrato, ele tem sua parte a cumprir. Qual é a sua parte? A sua parte é garantir o locatário de eventuais danos. Qual é a parte do fiador? E aí eu alerto vocês que ninguém faz isso. A parte do fiador. Quem aqui já foi advogado de fiador na elaboração de um contrato? Quem? Ninguém, né? Ninguém. Quem aqui já foi advogado de fiador no momento da elaboração do contrato? Ninguém. Veja os senhores que prejuízo, que situação esdrúxula. Pois se o fiador é a parte mais importante, ele não tem uma assessoria para assinar esse contrato. Ou seja, o contrato é feito à sua revelia e depois ele fica responsável por esse contrato, né? Então, a situação do fiador hoje, com a Lei 12.112, ficou mais apertada. Ficou mais apertada. O fiador hoje ele responde por todo o contrato. Se o contrato for renovado, ele continua responsável. Se for renovado novamente, ele continua responsável. Até a efetiva devolução do imóvel. Os senhores são advogados, nós não vamos falar aqui de devolução das chaves. Isso é coisa de imobiliária. Tá? Que devolver a chave não quer dizer que devolveu o imóvel, né? Então, é um pouco diferente, né? Então, a situação do fiador é complicada. Ele responde sempre, desde que no contrato de locação não haja disposição diversa. Ora, se eu quiser que o fiador não responda até o final do contrato, eu tenho que colocar no contrato a limitação do fiador. Ninguém coloca isso, porque, eu já disse, ele não é assessorado na elaboração de um contrato. Ou seja, se não houver no contrato de locação uma disposição que limite a responsabilidade do fiador, ele responde pela alocação até a efetiva devolução do imóvel. Ah, mas doutor, ele não concordou com a renovação do contrato. Ora, se no contrato primitivo que ele fez, ele disse lá que responde pelo contrato de locação na medida do locador, do locatário, e não colocou nenhum dispositivo que impeça a eventual renovação do contrato, ora, e o contrato está dito que renova automaticamente, logo se renova automaticamente, ele está dentro do mesmo barco. E ele vai responder. Então, a situação do fiador hoje é complicada, né? Ou seja, o fiador hoje precisa de um advogado no momento de elaborar o contrato, para dizer, olha, tudo bem, eu vou responder subsidiariamente por esse contrato por apenas 1 ano. Se renovar, eu estou fora. Se passar de 1 ano, eu também estou. Então, assim, eu estou limitando a figura do fiador. Então,
neste contrato, com essa limitação aí, ele não vai responder. Porque a lei, ela é genérica, fala, salvo disposição em contrário, ele responde até o final. Tá? Então, hoje não se discute mais. Há alguns anos atrás, não faz muito tempo, surgiu aí nos meios de comunicação a seguinte notícia por conta de uma leizinha que entrou aí no sistema jurídico da locação, dizendo assim, olha, o fiador, ele pode exonerar-se do contrato. Basta ele chegar lá e dizer que não quero ser mais o fiador, e notifica o locador e está fora do contrato. Tá? Não é assim. Não é assim. Por quê? Porque o fiador ele tem responsabilidade. Ora, o locador só alugou o imóvel para o senhor José porque o Rui, como fiador, é uma pessoa que garante essa locação. E como o Rui assinou como fiador, ele não pode simplesmente falar amanhã, depois que já alugou o imóvel, eu não quero mais, estou saindo. Não é assim que funciona. Tá? Então a responsabilidade permanece até a efetiva devolução do imóvel. Não é devolução de chaves. Nós somos advogados, é devolução do imóvel. Até aí, tudo bem? Tá. Já me perguntaram também, quanto que eu posso alugar o imóvel, qual o preço, doutor? Tá? Então é assim. A própria lei 8.245, ela faculta, você pode alugar o imóvel pelo preço que quiser. Tá? Alerta simplesmente para aquelas questões de imóveis, onde hoje está muito em voga, né? Repartir imóveis em flats, essas coisas, né? Então eu alugo de determinada pessoa um imóvel e eu faço contratos de sublocações. Tá? Esses contratos de sublocações que eu fizer, a totalidade deles não pode superar o dobro do contrato original. Está entendendo? Então vamos supor, um grupo de 6 alunos lá da USP alugaram uma casa e repartiram ela em 6 cômodos. Tá? O valor do aluguel é R$2.000. 2.000 vai ficar uma conta difícil. Melhor 3. Então, são 6 alunos e repartiu o imóvel em 6 partes e alugou o imóvel. Então, um dos alunos alugou o imóvel e sublocou para os demais. Tá, sublocou para os demais. E ele pode fazer essa sublocação na forma que o total dessas sublocações não supere o dobro do valor do contrato original. Ou seja, se o contrato original alugou por R$6.000, ele pode obter um lucro de, no máximo, R$12.000. Tá? Esse é o limite da lei. Então, para evitar enriquecimento, essas coisas, a custa dos demais. Então, isso é um limite da própria lei. Tá? Não pode, então, mas o aluguel é meu, eu vou alugar pelo preço que quiser. Não, tem um limite. Né? O grupo de alunos pode fazer essa continha lá e falar, olha, o senhor alugou o imóvel por 6.000 e agora nós fizemos uma conta aqui, você está lucrando aí R$18.000. Vai ter que embaixar o valor dos aluguéis nosso aqui para coadunar com esse dispositivo legal. Tá? Até aí, tudo bem? Tá. O locatário, ele pode a qualquer tempo deixar o imóvel. Tá? Fala, eu não quero mais ser o locatário do imóvel. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai notificar o locador, falar, eu estou devolvendo o seu imóvel, vou pagar mais 30 dias, né? Porque se ele simplesmente deixar o imóvel, ele vai ser responsável por mais 30 dias. Então eu vou pagar o imóvel mais 30 dias e vou desocupar o imóvel. Isso o locatário. Tá? Por sua vez, o locador não pode pleitear a retomada do imóvel pura e simples, estando o contrato em vigência. Tá? O locador não pode retomar o imóvel, estando em contrato em vigência e sendo devidamente cumprido pelo locatário.
Ou seja, alugou o imóvel. Ah, mas agora eu vou querer o imóvel. Ah, mas o contrato é de 2 anos. Não, mas eu quero agora. Eu preciso do imóvel para uso próprio. Nada disso. Vai ter que esperar o contrato fluir, vai cumprir o contrato. Se o locatário deixar de efetuar pagamento, aí sim é outra situação, ação de despejo para pagamento. Estou falando das ações próprias de despejo. Tá? Então, o locador não pode retomar o imóvel se o contrato estiver em vigência e o locatário estiver cumprindo corretamente esse contrato. Tá? Casos de subrogação. Os casos de subrogação, ela está ligado diretamente lá, é o artigo 10, 11, 12 lá da Lei 8.245. É assim, o contrato de locação, ele pode ser assinado simplesmente por um dos cônjuges, né? Pode. O marido vai lá e aluga uma casa para morar o casal, morar a família, né? Tá. Ele e a mulher. Tá. O marido que assinou o contrato de locação, se ele vier a falecer ou divorciar-se, por exemplo, o contrato de locação vai continuar com o cônjuge sobrevivente na mesma forma em que foi realizado com o cônjuge que se retirou do imóvel. Tudo bem? O cônjuge sobrevivente, mesmo que não tenha assinado esse contrato de locação, ele tem direito de permanecer no imóvel na situação de locatário, né? Nas mesmas condições do locador que deixou a locação, do locatário que deixou a locação. Tá? Ora, há que haver algumas adaptações. O remanescente no imóvel tem que promover uma notificação ao locador e ao fiador, se for o caso. Quem remanesce no imóvel vai notificar o locador para dizer, olha, o meu marido faleceu ou separamos e eu que estou aqui agora na condição de locatário. Eu quero que permaneça o imóvel nas mesmas condições que era alocado para ele, eu quero para mim agora. Beleza? Até aí tudo bem? Tá. E ele vai notificar o fiador para quê? Estando nas mesmas condições, permanecendo o mesmo fiador, o locador é obrigado a aceitar esta continuidade desse contrato de locação. Tá? Ela vai notificar o fiador. E aí tem uma questão que precisa ser verificada. O fiador, nesse caso, ele pode exonerar-se do contrato de locação. Por quê? Porque ele não era fiador da remanescente que continua no imóvel. Ele era fiador de quem saiu. Ora, como a fiança ela tem caráter personalíssimo, né? Ela tem caráter personalíssimo, o fiador tem essa possibilidade de exonerar-se desse contrato de locação. Então, a inquilina remanescente notifica o fiador para que ele exerça ou não essa possibilidade. Fala, ó, fiador, o meu esposo faleceu, né, e eu vou continuar no contrato de locação, na mesma forma em que estava antes. O fiador ele tem 30 dias para dizer o seguinte: calar-se ou dizer, olha, eu vou sair desse contrato de locação porque eu não sou fiador da senhora. Eu conheci o seu marido, mas não conheço a senhora. Então eu estou saindo desse contrato de locação. Nesta hipótese, o remanescente é obrigado a constituir uma nova garantia, um novo fiador para o contrato. Senão, opera-se a infração contratual e o locador tem a possibilidade de retomar o imóvel, por falta da garantia. Até aí tudo bem? Então tá bom. E aqui volta-se a dizer, tá, veja os senhores a responsabilidade do fiador. Mesmo ele notificando e dizendo que não vai mais continuar como fiador
neste contrato de locação, mesmo assim ele ainda permanece responsável por mais 120 dias. Né? Antigamente, antes dessa reforma, pequena reforma da Lei 12.112, era 30 dias. Hoje, 60 dias. Hoje ele fica responsável por mais 120 dias, queira ou não. Então ele entra com o pedido de exoneração, né? Se ele for exonerado, mesmo assim ele ainda fica responsável por mais 120 dias. Tá? Então, essa é uma garantia que o legislador resolveu ampliar, segundo o entendimento dele, para facilitar novos contratos de locação. Então, deu muito mais garantia ao locador. A sistemática jurídica que envolve os contratos de locação, que envolve o próprio sistema de locação de modo em geral, é assim. Ora vem uma lei que favorece muito mais o locador, ora vem outra que favorece muito mais o locatário. A Lei 8.245, de forma simples, como era antes, ela favorecia muito mais o locatário. Agora, com as alterações da Lei 12.112, houve aí um certo equilíbrio e favorece agora, né, bem mais o locador. Bem mais o locador. Mas eu digo que o maior prejudicado nessa situação foi justamente o fiador. Dessa vez é o fiador, não o locatário. Tá. Direito de preferência. Também só para a gente dar uma recordada que não houve aí alterações nesse sentido. Tá. O direito de preferência ocorre naquelas questões de aquisição do imóvel, de alienação do imóvel no curso do contrato de locação. E aí eu volto de novo ao contrato. Lembra-se daquela questão que nós aprendemos na faculdade, cláusula de vigência? Lembra daquilo? Cláusula de vigência? Cláusula de vigência contratual. Para que serve? Para que aquele que adquirir o imóvel em uma eventual alienação do imóvel locado esteja obrigado a respeitar o contrato de locação. Ou seja, é uma cláusula que garante a vida do contrato de locação mesmo após a venda do imóvel. É uma cláusula de suma importância que tem que constar dos contratos de locação. Tá? Essa cláusula é mais ou menos assim. Resolveram-se sobre a locação do imóvel, então este imóvel poderá ser colocado à venda e, se assim o for, desde logo o locatário e seu fiador se obrigam a cumprir o contrato sobre a questão da cláusula de não vigência. Ou seja, se for vendido o imóvel, o proprietário ou quem comprar o imóvel não está obrigado a respeitar o contrato de locação. Ou, advogando agora por parte do locatário, eu quero que coloque no meu contrato de locação que a cláusula de vigência, ou seja, uma cláusula que obriga o eventual cessionário do imóvel a respeitar o meu contrato de locação. Isso é importante, inclusive, e muito mais até, nas questões de locações comerciais. Ora, a lei permite que, se não houver cláusula de vigência, quem adquirir o imóvel pode denunciar esse contrato e falar, olha, eu quero o imóvel. Né? Terminou aquele contratinho de locação lá, ele pega o imóvel, não é obrigado a renovar, não é nada. Ele vai pedir o imóvel para si, porque ele quer o imóvel para utilizar. Isso se faz por quê? Porque anterior à alienação do imóvel, o locatário foi notificado. Né? Essa notificação pré-alienação do imóvel é de suma importância. Eu tenho que notificar, eu como proprietário do imóvel, eu tenho que notificar o meu locatário dizendo assim, olha, o contrato que nós temos, ele não tem cláusula de vigência, e eu estou notificando ao senhor que estou colocando o meu imóvel à venda por R$500 mil, o senhor tem 30 dias para se manifestar se
por esse preço o senhor compra ou se eu vou ter que abrir isso ao mercado. Aí você não compra o imóvel. Ou, não, ou deixa de responder nesse prazo de 30 dias ou responde dizendo que não tem interesse. E aí eu vou vender meu imóvel de 500 mil reais acima, eu não posso vender por menos. Vou vender por 501 mil reais. Eu vendo esse imóvel, quem comprar pode denunciar esse contrato de locação e pedir o imóvel de volta, porque o locatário não se interessou pelo imóvel. Até aí tudo bem? Tá claro? Então isso é a cláusula de vigência, é uma cláusula importante também que deve conter de todos os contratos de locação. Depende do lado que vem o cheque. Nós como advogados dependemos do lado que vem o cheque. Se eu estou advogando para o locador, eu vou dizer que se não tiver a cláusula de vigência, um parênteses, se não houver cláusula de vigência, presume-se em favor do locador. Então ele pode pedir um imóvel a qualquer tempo. Tá? Se houver cláusula de vigência, garante ao locatário. Então, se eu vou advogar para o locador na elaboração de um contrato, eu não vou colocar nada, né? Ou colocar que não tem. Né? Se eu vou advogar para o locatário na elaboração deste contrato, eu vou dizer, vamos colocar aqui cláusula de vigência. Quem, porventura, adquirir o imóvel no prazo desta locação, na vigência desse contrato de locação, é obrigado a respeitar. E aí acabou. Né? E aí acabou. Voltando, quem adquirir um imóvel que está locado, ele pode fazer valer o seu direito de retomar o imóvel máximo de 90 dias depois da lavratura desse contrato. Se ele não o fizer, decai do direito. E aí ele é obrigado a respeitar o contrato que está em vigência. Tudo bem? Ou seja, quem adquiriu o imóvel está dizendo assim, olha, tudo bem, continua a locação. Se ele pretender fazer de forma diversa, ele tem que fazer no máximo em 90 dias. Depois não adianta chorar. Ele não vai conseguir retomar o imóvel. Não, mas ele notifica, coloca termo ao contrato. Não. Ele vai ter que respeitar o contrato. Porque a lei fala especificamente no prazo de 90 dias. Tudo bem? Estou vendo pessoas tristes aí, eu acho que tem um caso parecido. Questão das benfeitorias realizadas no imóvel. Normalmente a gente coloca lá no contrato de locação, todas as benfeitorias realizadas no imóvel incorporam o imóvel independentemente de qualquer indenização. Não é isso? Coloca lá. Né? Só que as benfeitorias necessárias, por exemplo, estourou o cano, eu tenho que arrumar. Caiu parte do forro, eu tenho que consertar. Eu sou locatário, eu não vou ficar com isso aqui. Isso aí, mesmo que conste do contrato que não são indenizáveis, são sim. Tá? Arrancou o telhado. Isso aí, mesmo que não conste do contrato, o locador vai ter que indenizar o locatário por isso. Mesmo que não conste do contrato. Tá? Porque são benfeitorias necessárias. As demais não, as demais incorporam o imóvel. Tem aquelas benfeitorias também que o locatário pode tirar. Né? Então, por exemplo, ele colocou lá algumas coisas que não influenciam na estrutura do imóvel e que vai servir para ele em um outro imóvel. Ele pode retirar. Ele deixa o imóvel do jeito que estava. Então, são benfeitorias que não integram o patrimônio do locador. Tudo bem? Então, aquelas, só chamar a atenção para aquelas benfeitorias necessárias. Caiu o telhado, caiu uma coluna, coisa assim desse tipo. Se o locatário permanecer vivo, ele vai ter direito à indenização do locador. Tá? Garantias. Vamos voltar aqui à questão das garantias. Tá? A confusão que se faz é com relação à dupla garantia. Doutor, como é que o
o seu José vai assinar como fiador neste contrato de locação, a esposa dele, e eu ainda vou onerar o patrimônio dele, vai ficar pendurado neste contrato o seu apartamento, a sua casa. Tá? Como é isso? Alguém sabe me explicar isso? A diferença disso? Tá. Então vamos lá, eu explico. Nós temos hoje 3 modalidades de garantia contratual ligada ao contrato de locação. 3 modalidades de garantia contratual ligada ao contrato de locação. Deixa eu voltar um pouquinho só para explicar. Eu esqueci de falar isso aqui. Naquela modalidade antiga, onde se fazia contrato de fiança, o prazo contratual daquele contrato, não raras vezes, era diferente do próprio contrato de locação. Eu fazia um contrato de fiança, assumindo a responsabilidade como fiador por 1 ano, e fazia um contrato de 5, de locação de 5. Poderia, simplesmente, né? Ou seja, a administradora tem que ficar verificando isso para, quando vencer aquele contrato de fiança, fazer uma renovação do contrato de fiança, ou trazer um novo fiador, sob pena da infração contratual. Tá? Voltamos aqui. A garantia. Então, hoje temos 3 modalidades de garantia: caução, fiança e seguro-fiança. É só isso. É simples assim. Ninguém mais vai esquecer disso aqui. Tá? A caução é aquela velha... já normalmente utilizado. O que é caução? Eu deixo lá em caderneta de poupança um determinado valor para garantir isso. Quando o locatário sair do imóvel, se deixar o imóvel perfeitamente em ordem, aquela caução é devolvida para o locatário. Aí beleza, tudo bem? Tá? E esta caução pode também ser em bens móveis ou imóveis. Devolve para ele, pode ser, é uma modalidade de garantia. Agora, a fiança, que é a modalidade mais utilizada nos dias de hoje, ela tem caráter personalíssimo, é a pessoa que é o fiador do contrato. Né? E por ser ela a fiadora do contrato, qualquer de seus bens concorre para pagar os débitos que o locatário deixou aqui. Entendeu? Então é personalíssima. A característica da fiança é a personalidade, personalíssima. A questão é personalíssima. Então, se o fiador, se o locatário danificar o imóvel ou deixar lá um débito sem pagar, condomínio, conta de água, tudo aquilo que estava na obrigação dele no contrato, o fiador responde. E o fiador pode responder não só com a sua casa, com o seu carro, com sua bicicleta e assim por diante. Eu posso executar fazer com que a penhora recaia no processo sobre qualquer dos bens do fiador. Tudo bem? Por conta dessa questão personalíssima. Tá? A questão ainda do seguro de fiança, né? Seguro-fiança, que é muito utilizado nas questões bancárias. Né? Então vamos lá. Eu quero alugar o imóvel, não tenho fiador, e também não quero deixar nenhum patrimônio de ninguém pendurado nessa locação, então vamos fazer um seguro-fiança. Aí vão lá no banco e faz um seguro-fiança. O banco, através de sua instituição financeira e seguradora, vai garantir aquele contrato de locação. Normalmente, hoje, os bancos cobram aí por volta de o valor de uma locação por ano. Né? O valor de uma locação. Por exemplo, um contrato de locação de 2 anos e o valor do contrato de 2, 3 anos, ele vai multiplicar o valor de uma locação e meia, 2, por cada ano de contrato. Mais ou menos. Isso aí cada banco, cada financeira tem suas modalidades diferentes. E também depende do imóvel. Tá?
A questão da garantia, onde envolve o próprio bem e não a personalidade do fiador, é uma modalidade de garantia que eu chamo de uma garantia real. Ou seja, é o imóvel o garantidor deste contrato de locação e não a pessoa do fiador. Ora, mas e o fiador vai assinar onde? Não, ele não assina como fiador, ele assina como calcionador. Então ele está calcionando isso aqui. O imóvel é que garante o contrato. Ele simplesmente assina como responsável desse imóvel, tá? E esta fiança, essa garantia de caução pode também ser do próprio locatário. Pode ser do próprio locatário ou de qualquer um. Então aí não se fala em dupla garantia. A garantia é uma só. Qual é a modalidade? Caução. Qual é a caução? O imóvel, o carro, seja lá o que for. Então, o imóvel, se a caução for o imóvel lá na rua Copacabana, não é o do Durso, porque lá é impenhorável. Então, se o imóvel for lá, então vai se levar esta garantia ao contrato de locação e vamos averbar isso no registro de imóvel. Tá? É diferente da fiança, porque a fiança é personalismo. A fiança não vai averbar na matrícula do imóvel, o imóvel do fiador logo de início, tá? No registro do contrato de locação. A garantia, sim. Então, se vocês fizerem um contrato de locação dizendo assim, o fiador concede, é proprietário do imóvel tal, na rua tal, tal. Né? E leva isso a registro, o cartório não vai registrar, não vai averbar o contrato de locação nessa matrícula. Agora, se você colocar que como garantia do contrato de locação está o imóvel tal, localizado tal, tendo como proprietário as pessoas tais e tais, aí sim, esse contrato pode ser perfeitamente averbado no cartório de registro de imóveis, onde o imóvel dado em garantia está matriculado. Até aí tudo bem? Então agora não tem mais dúvida sobre isso. Então não façam mais confusão entre fiador e garantia. Tá? São questões diferentes. Né? O fiador tem garantia personalíssima, tem característica personalíssima. A garantia não. Tá? A caução não. Então a caução vincula o bem. E a fiança vincula a pessoa. Bem? Isso que eu já falei. Tá. Ação de despejo por falta de pagamento. Quantos tipos de ação de despejo por falta de pagamento nós temos hoje? Vamos lá, doutor? Eu vou aí perguntar, hein? Quais os tipos de ações de despejo por falta de pagamento nós temos hoje? Tá, eu ajudo os senhores. Então, nós temos hoje dois tipos de ação de despejo por falta de pagamento. Uma que chama-se, eu costumo chamar de ação de despejo por falta de pagamento e infração contratual. É um misto de despejo por falta de pagamento e infração contratual. E outra que é a ação de despejo por falta de pagamento, que todos nós conhecemos já aí desde a edição da Lei 8.245. Tá? Ora, qual a diferença então de uma e outra? Esta ação de despejo por falta de pagamento e infração contratual, que entrou aí no nosso sistema jurídico hoje, lá pelo artigo 40 e tal, é uma nova modalidade. E bastante usual e bastante necessária no nosso sistema de hoje. Ora, a ação de despejo por falta de pagamento que todo mundo conhece é aquela ação de despejo que deixa-se de pagar o aluguel ou qualquer de seus encargos que ficaram por obrigação do locatário no contrato de locação. Então, no momento em que ele deixa de pagar esses encargos, ocorre a ação de despejo por falta de pagamento. Isso nos contratos que está suportado por garantias. Tá?
O contrato está garantido por fiador, por depósito, por calção, seja lá que modalidade for de garantia. Então, permanece a nossa velha ação de despejo por falta de pagamento lá do artigo 62 da lei 8.000, da lei, tá? Então, esta ação de despejo por falta de pagamento não mudou nada, com uma diferença que eu vou ver daqui a pouco, tá? Mas, em termos, ela continua a mesma. Então, o contrato precisa ter uma garantia para que seja a ação de despejo por falta de pagamento, pura e simples, tá? Agora, essa nova modalidade é para aqueles contratos sem garantia. Ou seja, vamos pegar o nosso exemplo que demos lá no início da aula, do contrato de locação onde faleceu o marido e remanesceu no imóvel a esposa que não tinha o contrato. Aí o locador diz assim, olha, o fiador saiu do contrato, ele exonerou-se do contrato, a senhora tem 30 dias para me trazer uma nova garantia ou um novo fiador, senão eu vou entrar com a ação de despejo, tá? Ora, essa não é a ação de despejo ainda por falta de pagamento, mas é uma ação de despejo por infração contratual, porque no contrato rezava uma garantia e que agora não tem. Tá? Passado esses 30 dias, a pessoa que remanesceu no imóvel nem trouxe um novo fiador e também não saiu do imóvel, continua lá. O locador, ele pode tomar duas atitudes. Uma é requerer o imóvel por falta de garantia, ou seja, por falta do fiador. Ou deixar como está. Tudo bem, eu vou deixar a senhora continuar no imóvel do jeito que está, né? E mesmo sem a garantia, sem o fiador, sem nada. Tá? E aí, esta é uma das modalidades que pode ocorrer a ação de despejo por falta de pagamento e infração contratual. E explico por quê. É que, no contrato de locação, agora sem fiador, passou-se um mês ou dois, a remanescente no imóvel deixou de pagar o contrato. E aí? E agora, doutor? Pois é. Agora eu vou entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento e por infração contratual. Ou seja, o contrato estava sem a garantia e agora a senhora está devendo. Essa é uma das possibilidades que a Lei 12.112 concedeu de concessão de medida liminar. Tá? Então, uma ação dessa modalidade, o juiz pode, logo de plano, conceder uma medida liminar para a desocupação do imóvel em 15 dias. Por quê? Porque o contrato não tem garantia. Se o processo demorar 2, 3 anos, como normalmente demora, o contrato está sem garantia, e o que vai acontecer? O proprietário vai ter um prejuízo muito maior. Muito maior. Então, por isso, a possibilidade de concessão de medida liminar. Ah, doutor, mas e na ação normal de despejo por falta de pagamento? Não é possível a medida liminar? Ah, não é. Mas então é melhor eu deixar o contrato sem garantia. Porque quando eu for despejar, eu peço uma medida liminar, o juiz me concede. Não. O contrato tem que ter garantia, sim. Né? Por quê? Porque se deixar lá um determinado prejuízo, você não vai receber, porque não tinha garantia. Ora, no contrato, na ação de despejo normal que nós todos conhecemos, não concede a medida liminar, porque se não houver a purgação da mora, a própria sentença é que vai promover o despejo. Tá? É a própria resolução da demanda que vai deferir esta suposta medida liminar. Tá? Diferença. Na ação de despejo por falta de pagamento normal, que conhecemos lá do artigo 62, essa não precisa de caução para que o juiz defira o despejo. Na ação de despejo por falta de pagamento
acumulado aí com a infração contratual, ou seja, aquele contrato sem a garantia, nesta modalidade, o proprietário ou o locador precisa apresentar uma garantia ao juízo para que ele defira a medida liminar. Tá? Precisa apresentar uma garantia. Essa garantia é de até 3 valores de aluguel. Tá? Então, nessa modalidade, precisa apresentar a garantia, senão o juiz não dá a liminar. Mas por que, doutor? Na outra ação normal, não precisa de garantia alguma, porque nessa precisa? Ora, porque para as concessões de medida liminar, precisa da garantia. Por quê que tem essa garantia? Justamente porque não tem essa garantia processual, esse depósito processual. É porque neste contrato não tem a garantia. Se não tem a garantia, não há como ressarcir o locatário de eventual prejuízo na solução da demanda. Até aí tudo bem? E também este requisito da caução, né, da caução para o deferimento de uma medida liminar é importante. Por quê? Porque quando o proprietário do imóvel teve a oportunidade de retomar o imóvel porque estava sem garantia alguma, ele não o fez. Então é um tipo de um castigo que o legislador deferiu aí em desfavor do locador, porque ele poderia ter retomado o imóvel lá, falar, não, eu não aceito a senhora continuar no imóvel se a senhora não me trouxer uma nova garantia, né? Como ele silenciou e assim concordou, então agora ele está respondendo por essa penalidade, que é a concessão de uma garantia para obter uma possível medida liminar. Tá? Objeto da ação de despejo, isso já não tem mais muito o que discutir. Tudo pode ser objeto da ação de despejo por falta de pagamento. Não só o aluguel, mas também a falta de pagamento do condomínio. A falta de pagamento da conta de água e de luz, se isso ficou sob o encargo do locatário no contrato de locação. Então, tudo aquilo pode ser objeto da ação de despejo por falta de pagamento. Purgação da mora. Ora, acabou. Acabou aquela questão de pedir prazo para purgar a mora. Tá? Tem gente fazendo isso e tomando pau em processo porque vai pedir prazo para purgar a mora. Não existe mais isso, tá? Antigamente era bom isso, e eu mesmo sou um de que utilizou muito isso, de pedir prazo para purgar a mora. Ora, doutor, eu recebi aqui esse mandado de citação e de despejo por falta de pagamento. O que é que a gente fazia? Uma simples petiçãozinha lá, o locatário deseja pagar o débito, então requer que Vossa Excelência conceda o prazo para purgar a mora. Aí o que acontecia? O juiz, ante o exposto, defere o prazo de 15 dias para purgar a mora. Só que até a distribuição da ação, até o juiz vir deferir esse prazo, às vezes acontecia 2, 3 meses que se perdia aí. Agora não é mais assim. Se entrarmos com o pedido de prazo para purgar a mora, corremos o risco de perder a locação, hein? Então agora a sistemática processual é assim. Recebida a citação de uma ação de despejo por pagamento, o que é que o locatário, por ser o advogado, tem que fazer? Depositar o valor do débito em juízo. Mais de 15 dias, tá, tudo bem, ele tem o prazo de 15 dias para ir lá e fazer esse depósito. Porque se não fizer, corre o risco do juiz decretar o despejo. Decretar o despejo, né? O cara pede, o advogado pede o prazo para purgar a mora e está correndo o prazo de 15 dias para ele efetuar o depósito. Tá? Então o que você tem que fazer? Citou, tá, tudo bem, doutor, lembra daquela vez? O senhor pediu prazo para purgar a mora e nós cozinhamos o processo aí há 1 ano. Mas não, agora não é mais assim não, agora já recebeu a intimação, então a partir de hoje vamos contar aí um prazo de 15 dias para purgar a mora.
É interessante dizer que a lei não fala quando começa a fluir o prazo para purgar essa mora. Ele fala que é a partir da intimação. Aí tem aqueles que falam assim, não, mas os prazos começam a contar a partir da juntada nos autos da intimação devidamente cumprida. Tudo bem, só que isso não está na lei 8.245. Tá? Certamente no futuro a jurisprudência vai entender que o prazo começa a partir da juntada nos autos do mandado devidamente cumprido. Ainda não há entendimento unânime nesse sentido. Como ninguém vai dormir com os olhos alheio, chegando o locatário aqui falando, se o senhor foi citado hoje, então a partir de hoje vamos começar a contar o seu prazo. Né? Eu não quero ser o primeiro a fazer jurisprudência por conta do risco. Tá? Mas no futuro deverá pacificar no sentido que é a partir da juntada do mandado nos autos. Tá? Por enquanto ainda não está especificado nesse sentido. Tá? Então, doutor, e se o locador estiver me cobrando, coisa que eu não devo? Ele está me cobrando 3 meses de aluguel e eu só devo 1. Como é que faz? Então é assim, o locatário ele tem que depositar em juízo o valor que ele entende devido. Ou seja, tudo bem, o senhor só está devendo 1, e os outros 2 que ele está cobrando aqui na inicial o senhor pagou? Paguei. Então tá, então me dá aí os recibos que eu vou juntar nos autos. Então, excelência, eu estou juntando nos autos apenas o valor de 1 e estou juntando os recibos dos outros 2. A prova é essa. Não dá para ficar se discutindo. Não abre discussão a princípio sobre tudo isso. Tá? Eu posso, aí eu apresento essa defesa, apresento os recibos e apresento o valor que eu entendo devido. Daí veio o proprietário para não, ele está devendo na realidade, tudo bem, ele não está devendo os 3, mas ele está devendo 2, porque o cheque do segundo voltou. Né? Então ele está devendo 2. Aí o juiz vai decretar o despejo dele? Não, não vai. O juiz vai dar um prazo de 10 dias para que ele emende o depósito, 10 dias para que ele emende o depósito sob pena de decretação de despejo. E vai decretar. Tá? No início, principalmente no interior, não aqui em São Paulo, no interior, os juízes eles se refugavam muito em deferir essas medidas liminares nessas situações. Né? Mas hoje o tribunal aqui já tem mandado deferir sim essa medida liminar. Né? Não é uma medida liminar ligada somente ao Código de Processo Civil, 273, aquelas coisas todas lá. É uma medida liminar própria da ação 8.245. Então está lá que é para deferir, Tá? Então, porque a lei 8.245 ela é específica de forma que o Código de Processo Civil, né, ele é genérico nessa situação. Ação revisional de aluguel. A ação revisional de aluguel hoje ela tem rito sumário, tá? Não é mais o rito sumaríssimo, o rito dela é sumário. Por que isso? Porque lá aquela questão de rito sumaríssimo ficou mais relegado ao juizado especial criminal, aquelas coisas todas. Mas é quase a mesma coisa. Mas é um rito sumário. Ele mudou algumas coisas na ação revisional de aluguel. Então, antes, quando se entrava com uma ação revisional de aluguel, o juiz recebia aquela ação e marcava uma audiência de tentativa de conciliação. Como se não houvesse conciliação, então ele abria uma outra audiência de instrução. Agora inverteu. Então ele marca uma audiência de instrução e julgamento. Se não tiver, ele nomeia nomeia perito, avaliador, para saber quanto é o valor de aluguel, e depois ele marca uma audiência de julgamento. E aí julga o freito e acabou. Tá? Então inverteu. Tá? Aluguel provisório nas ações revisionais. Tá? Aluguel provisório nas ações revisionais. Ora, nas ações revisionais de aluguel proposta pelo locador,
o valor provisoriamente deferido pelo juiz não pode ser superior a 80% do que o locatário vem pagando. Tudo bem? Nas ações revisionais de aluguel propostas pelo locatário, o valor não pode ser inferior a 80% do pedido. Né? Ou seja, vamos fazer um exemplo aqui para ficar fácil. O aluguel é R$1.000. O locador vai entrar com uma ação dizendo assim, ó, excelência, ele está pagando R$1.000 de aluguel. Só que o imóvel aqui vale 2.000. Então eu quero fazer uma ação revisional para subir esse aluguel de 1.000 para 2.000. Né? O juiz é facultado ao juiz deferir um aluguel provisório. E o juiz vai deferir então o aluguel provisório de no máximo 80% do pedido. Qual é o pedido? 2.000, não é? Então quanto será o aluguel provisório? 1.800. Beleza? Tá. Agora, no outro exemplo, o locatário entra com uma ação revisional de aluguel contra o proprietário, dizendo, olha, o aluguel é R$1.000, só que agora construíram esse minhocão aqui na minha porta, isso aqui só vale 500. Então eu quero uma ação revisional para baixar esse contrato para 500. O juiz pode deferir um aluguel provisório. Né? E este aluguel provisório deferido pelo juiz no mínimo, é o inverso, no mínimo 80% do que já vinha pagando. Se ele vinha pagando R$1.000, quanto será então o aluguel provisório? Oi? 800. Tá? Então é diferente. O que é interessante dizer é que esta decisão que defere ou indefere o aluguel provisório, ela é uma decisão interlocutória. Por ser uma decisão interlocutória, em tese, cabe o quê? Agravo de instrumento. Tem que ser de instrumento porque eu quero resultado agora. Então, agravo de instrumento para resolver essa questão da decisão interlocutória. Não precisa mais. Né? Essa lei 12.112, ela criou um dispositivo que diz assim, enquanto o juiz não verificar se mantém ou não a decisão sobre o aluguel provisório, cabe uma simples petição para o próprio juiz da ação. Eu não preciso correr dessa decisão e agravar de instrumento. Né? Então eu falo, não, excelência, Vossa Excelência, eu agora como réu, o senhor fixou o aluguel provisório de 800, mas é mentira do inquilino, aquilo lá não vale só R$800, ele vale mais ou menos uns R$1.200. Então o juiz pode rever a decisão, o próprio juiz da ação pode rever a decisão e dizer assim, tá, tudo bem, então eu revejo a minha decisão anterior e vou fixar o aluguel provisório em 1.000. Não pode ser mais de 1.000 porque a ação é do locatário. Então eu vou fixar o aluguel provisório em 1.000 até que se resolva essa demanda aqui. Né? Então ele pode fazer isso. Então esse pedido ao juiz é a partir do deferimento desse segundo pedido formulado ao juiz é que começa a contar um prazo de eventual agravo de instrumento. Tudo bem? Então é uma forma que o legislador, até com vistas lá atrás à emenda constitucional 45, de evitar aí o acúmulo de processos, é fazer com que o próprio juiz da ação decida essas questões aí de só menos importância. Tá bom? Ação renovatória. Ação renovatória. Pegando os termos aí mais corriqueiros da mocidade aí, fala ação renovatória é uma encrenca. Né? E a ação renovatória, ela judia bastante do advogado. Então é assim, o contrato de locação, comercial, ele pode ser renovado, desde que tenha alguns requisitos que tem que ser apresentado para poder fazer essa renovação. Ou seja, o contrato tem que ter no mínimo 5 anos. Esse é o principal de todos. Mas não é só isso.
Tem gente que fala, oh, doutor, eu tenho um contrato de locação aqui e eu quero fazer a renovação dele, porque senão vão me despejar aqui, eu vou perder o meu açougue, eu quero renovar isso aqui. Aí o doutor menos avisado fala, quanto tempo é o contrato? É um contrato de 5 anos. Ah, então dá para renovar, vamos renovar por mais 5. Curto e grosso, assim. Mas não é só assim, a ação renovatória ela tem outros requisitos além desse. Então tem contrato de 5 anos, esse prazo de 5 anos pode ser juntado entre diversos contratos, no contrato de 2 anos, de 6 meses, de 3, completou 5 anos, vale a renovatória. Tá? Então tem que ter esse contrato de 5 anos. Tem que ter o exercício do comércio na mesma atividade no imóvel por no mínimo 3 anos. Eu tenho que apresentar também nesta ação renovatória, aquela pré-notificação de no máximo 1 ano e mínimo de 6 meses. O inverso. Eu tenho que apresentar novo fiador. Ou se for o mesmo fiador, eu tenho que apresentar certidão de idoneidade deste fiador. Eu tenho que apresentar um documento de que este novo fiador aceita a renovação do contrato. Eu tenho que apresentar a oferta do valor que eu pretendo pagar daqui por diante. Eu tenho que apresentar um documento de que, ao longo deste contrato de locação, eu cumpri em dia com as locações. Eu tenho que comprovar que a luz e a água foi pago dentro dos prazos legais. Eu tenho que comprovar que o condomínio não estou devendo. Então não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Então, para mim obter resultado positivo em uma ação renovatória, eu tenho que apresentar todos os requisitos. Porque senão, o locador, que no caso é o réu na ação renovatória, ele vai contestar, faltando estes requisitos, corre-se o risco da ação ser julgada improcedente. E olha a encrenca. Olha o tamanho da encrenca. O Rui, locatário do shopping Tucuruvi, que é dele, ele locatário daquele imóvel, ele vamos considerar que ali não é um shopping, que é outra coisa, é um imóvel grande que ele tem lá. Então ele tem lá um comércio. E ele pretende renovar esse contrato de locação. Fala, Giovanni, olha, tá aqui, ó, esse contrato aqui tá vencendo o prazo, no final do ano vence, então você vai ter que tá aqui o contrato, eu vou querer a renovação desse contrato. Tá aqui todos os meus documentos, paguei direitinho, tá minha certidão, mesmo ramo de negócio, tudo direitinho aqui, então o senhor entra com a ação renovatória. O que é que eu tenho que fazer? Dentro daquele prazo anterior, eu tenho que notificar, olha, eu estou notificando que eu quero renovar o contrato do Rui, certo? Eu tenho que garantir isso, porque senão eu vou tomar pau na renovatória. Aí eu coloquei isso na gaveta e acabei esquecendo. De repente falta só 3 meses para terminar o contrato. E agora? Eu entro com a renovatória ou não? E agora? O cara é chato. O cara é chato. O que eu vou dizer para ele? Né? Ah, mas eu vou entrar com a renovatória assim mesmo. Aí entro com a renovatória e o juiz decaiu do prazo. Decorreu o prazo sem apresentar a notificação premonitória. Não sei quem inventou esse negócio. Notificação premonitória. O contrato está em vigência. O contrato está em vigência. Se estão cumprindo todas as cláusulas contratuais a contento, por que eu tenho que notificar antes? Não precisa um prazo tão lato de 6 meses, 1 ano, para mim apresentar isso. Né? Isso é uma forma de acabar com o advogado. E aí, chega no dia, entra com a ação renovatória e falta aí esse requisito, que é um requisito fundamental e fulminante na ação renovatória. E aí o juiz vai dar uma sentença ante o exposto, julgo improcedente a ação renovatória. E daí, maior problema ainda. O locador, assistido por um bom advogado,
como o Josildo, que é aquele meu amigo que está ali, ele vai fazer um pedido contraposto nesta ação renovatória em sua contestação, falar: excelência, eu não só quero renovar este contrato de locação do meu cliente, como também pretendo o despejo do locatário. Entendeu? Então, o autor da ação renovatória quem é? É o locatário. Né? O réu na ação renovatória é o locador. E o locador faz esse pedido contraposto, fala: não, eu quero, não quero renovar o contrato, mas eu quero o despejo do locatário. E aí, o juiz, quando julga esse processo, faltou esse requisito principal, ele julga a ação improcedente e decreta o despejo do meu cliente. E aí, o que é que eu vou dizer para o Rui? Rui, o juiz julgou a nossa ação improcedente. Você perdeu o shopping. E aí ele vira para mim e fala: doutor, mas sob a égide da Lei 8.245, eu tenho 6 meses para desocupar o imóvel. Não, Rui, mudou também. 30 dias você vai ter que sair daqui. 2 meses, 60 dias. E aí vai contratar as pessoas para matar o advogado. Porque eu entrei com a ação para manter ele no imóvel por mais 5 anos, o juiz julgou a ação improcedente, decretou o despejo do autor e ainda um prazo muito curto para desocupar o imóvel. É assim, então cuidado com a ação de renovatória. Tá? Tem que ter todos esses requisitos, senão perde mesmo e não tem jeito. Tá? Voltando à questão do contrato, o legislador, novamente, da Lei 8.245, que agora estou quase terminando, ele volta lá no artigo 78 e diz assim: gente, o fiador é a pessoa mais importante no contrato de locação. Quando vocês forem renovar o contrato de locação, mesmo sendo o mesmo fiador, há que ser exigido dele a prova de idoneidade. E aí eu volto a dizer aos senhores, lembra do que eu disse, que nós temos um inimigo dentro do nosso escritório muitas vezes, chama-se computador, e é isso. Então, é assim, normalmente quem administra imóveis faz assim. Então eles têm lá o modelo de contrato de locação. Locador, José da Silva. Locatário, Antônio Pedro. Fiador, Joaquim. Ora, prazo contratual, 2 anos. Início 1º de janeiro de 2005 e término de 2013, término 31 de dezembro de 2015. Chega no final do contrato, ele diz assim: ora, vamos renovar o contrato então. Então tá. Quem é o locador? O mesmo. Vai, dá um enter. É enter que fala? Locatário, o mesmo. Enter. E o fiador? Também é o mesmo. O valor da locação, igualzinho. Mudou nada. A data tem que mudar, né? Porque era de 2013 a 2015, agora é de 2015 a 2017. Então, pelo menos a data tem que mudar. Onde é que eu assino? Aqui. Não gasta mais que 15 minutos para fazer um contrato de locação. Isso está certo? Não, gente, cuidado com isso. Mesmo, volta aqui no artigo 71, mesmo que o fiador permaneça o mesmo, o locador e o locatário não tem muita importância, mas o fiador, que é a pessoa mais importante do contrato. Então, mesmo que o fiador permaneça o mesmo, tem que ser exigido dele todas as condições de ter como garantir o contrato de locação. Porque ele pode ter vendido o imóvel.
ele pode ter alienado o imóvel, ele pode ter falido. Ele pode ter falido e não ter mais solvência para arcar com esse contrato. E aí é o medo. A maioria, grande parte das imobiliárias, bastante grande das imobiliárias, renovam o contrato sem tomar esses cuidados. Não são exigidos novos documentos no fiador. Renova simplesmente por dar um enter lá no computador e está pronto o contrato. E daí o cara fica insolvente e aí vai responder não só as partes, mas também a administradora responde, nesse caso, por responsabilidade civil em relação ao locador. Em relação ao locador. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? E já agora, finalizando, nas questões, a Lei 12.112, ela trouxe no nosso sistema jurídico muitas possibilidades de concessão de medidas liminares. Entre elas, aquela que eu já disse, nas ações de despejo por falta de garantia locatícia. E tem diversas outras aí. Por isso, o legislador ele disse que as ações de despejo terão rito ordinário. Antigamente entrava-se com a ação sumária, sumaríssima, ordinária, agora não mais fala isso. A ação de despejo é ação ordinária, com exceção, é claro, daquelas ações especiais de despejo por fora do pagamento. Mas ações pura e simples, infração contratual é ação ordinária. E por que isso? Porque nas ações ordinárias, a regra é que há a possibilidade da concessão de medidas liminares. Da concessão de medidas liminares. E aí, o legislador, ele faculta a concessão de medidas liminares. E aí, só um adendo aí. Para a concessão de medidas liminares, há que haver pedido específico. Qual é a importância disso? Nós, advogados, temos mania de fazer uma petição inicial e colocar lá. Olha, estou entrando com a ação de despejo por falta de pagamento e infração contratual, porque o locatário deixou de pagar os aluguéis, sendo não tendo ele garantia no contrato. Isso também, nesta ação, eu estou cobrando dele a porta de entrada que ele quebrou e eu tinha lá uma porta colonial e agora não tem mais, colocou uma porta de vidro. E também estou cobrando nesta ação despesas outras que ele deixou de pagar. Né? Estou cobrando também uma responsabilidade por ele ter destruído todos os utensílios do banheiro. Tá? E aí peço uma medida liminar para que o juiz conceda uma medida liminar, por exemplo, para a desocupação do imóvel por reparo urgente, por exemplo. O juiz vai dar essa medida liminar? Não. Ah, mas doutor, eu coloquei isso, ele não deu. Eu até coloquei mais coisas aqui e ele não deu a medida liminar, por falta da especificidade da petição inicial. Então, se eu pretendo uma medida liminar, eu entro com a ação pura e simples naquilo. Excelência, eu quero uma medida liminar para fazer reparos urgentes no meu apartamento, na casa que eu aluguei. Está caindo uma coluna e eu preciso consertar isso agora. Então eu peço uma medida liminar, esqueço da locação que ele não está pagando, esqueço de tudo. Eu quero uma medida liminar só para isso. E está aqui a minha caução. Na concessão de medida liminar, lembra que eu falei, há a necessidade da caução do valor correspondente a 3 meses do contrato de locação. Eu calciono e aí o juiz me dá a medida liminar. Até aí tudo bem? Então eu não posso encher na minha petição inicial tudo que eu pretendo. E até melhor, né? Porque você faz 2, 3 ações e ganha 2, 3 vezes. O contrato vive, o advogado tem que viver de honorários. Né? Então é exatamente isso.
Purgação da mora. Então, eu já disse que a possibilidade do locatário se ver livre da ação de despejo por falta de pagamento é correndo lá e fazendo a purgação da mora no prazo de 15 dias, não é isso? Não é pedido de purgação da mora, ele tem que ir lá e depositar o dinheiro. Né? Eu acho melhor esse termo para apavorar mesmo, para ninguém fazer nada errado. Tá? Ora, isso é uma... fala-se emenda, né? O legislador usa hora emenda, outra hora usa emenda da mora, outra hora usa purgação da mora. O nome é feio, mas é isso mesmo, né? Ora, antes da lei 12.112, eu podia fazer essa purgação de mora entre uma e outra 12 meses. Ou seja, eu tomei uma ação de despejo de pagamento, vou lá e purgo a mora hoje. Daqui 12 meses, eu tomava outra ação de despejo de pagamento, ia lá e purgava a mora novamente. A lei facultava isso. Agora, piorou a situação. Eu que fico constantemente devendo aluguéis, eu tenho que ter medo. Por quê? Porque eu só posso purgar a mora sem correr o risco de ser despejado entre uma e outra 24 meses. Então, o que eu podia fazer 2, 3 vezes por ano, 2 vezes por ano, eu só posso fazer uma a cada 24 meses, ou seja, uma a cada 2 anos. Né? Então, o advogado que é mais diligente, o que é que ele vai dizer? Olha, excelência, eu entrei com a ação de despejo de pagamento, mas desde logo eu estou dizendo a Vossa Excelência que eu não aceito a purgação da mora pelo demandado, porque está aqui a certidão do processo do ano passado, onde foi concedido a ele esse benefício. Então ele não pode ser repetido. O juiz vai decretar o despejo. Se ele não decretar, grau de instrumento que o tribunal vai mandar decretar. Tá bom? Até aí tudo bem? Então, que se podia fazer 2 vezes por ano, agora pode uma a cada 24 meses. Então, liminar para a desocupação de imóvel, de imóvel de locação comercial. Então, por exemplo, locação comercial, tratando de outro assunto, não aquele que já falamos. Acabou o contrato de locação comercial, não renovou nem nada, acabou o contrato. Acabou o contrato, o locador tem um prazo de 30 dias para entrar com a ação. Eu vou retomar o imóvel. Ele tem 30 dias para entrar com a ação para retomar o imóvel. Aí a pergunta é, se ele não entrar com esta ação no prazo de 30 dias, o que acontece? Oi? Passa a ser por prazo indeterminado. E aí, eu posso retomar o imóvel? A locação é comercial. Sim ou não? O contrato por prazo indeterminado, sendo comercial, eu posso retomar o imóvel após fim do contrato de locação? Posso, né? E se eu colocar lá que o contrato renova-se automaticamente? Se eu colocar lá que o contrato renova-se automaticamente por prazo indeterminado? Se eu colocar lá que o contrato renova-se automaticamente por igual prazo do contrato vencido? Se é por prazo indeterminado, eu posso pedir a qualquer momento, porque não existe um prazo fixado. Não existe um termo final. Ele está aberto. Se renova pelo mesmo prazo, e eu não sou... gente, a minha área é criminal, tá? Não, pode deixar claro aqui, eu sou tão neófito quanto vocês nesse assunto. Se consta lá que foi renovado, né? Foi renovado por um prazo indeterminado, o prazo está aberto. Eu posso pedir como proprietário de qualquer forma. Se renova por igual prazo, existe termo. Se foi feito um contrato por 30 meses, se renovou por igual prazo, ele tem que aguardar mais 30 meses para poder pedir o imóvel de volta. Existe termo final fixado. Tá, é exatamente isso. No contrato
Agora, há pessoas que dizem, já ouvi muito isso, que o contrato renova-se automaticamente. Não é verdade. Não é verdade. E eu explico por que o contrato não se renova automaticamente. Por quê? Se eu posso, a qualquer tempo, notificar e retomar o imóvel, então não foi renovado automaticamente. Eu vou colocar termo a isso tudo e tomar o imóvel de volta. Então ele não é automaticamente. Por que também ele não se renova automaticamente? Porque mesmo o locatário estando pagando o imóvel, ele pode ser retomado. Né? Ah, mas ele já renovou automaticamente, já não pode mais. Pode sim. Então basta notificar. Então não significa, se o locador não ingressar com a ação em juízo no prazo de 30 dias, não significa que ele perdeu o direito de entrar com esta ação de despejo. Ocorre que ele notifica e a partir da notificação dele, ele aguarda os 30 dias e aí entra com a ação de despejo. Entendeu? Então, não se prorroga automaticamente. Sim, ele dá a ele uma oportunidade. Ou seja, o locatário fica com a faca no pescoço à mercê do locador. Tudo bem? É mais ou menos isso. Sim, doutor? O locatário, para ele exercer o direito da ação renovatória, ele tem que exercer aquele direito com a notificação premonitória até no máximo 6 meses antes do contrato. Vencido não pode. Vencido não pode. Mesmo, quer dizer, o senhor acabou de falar que ele tem que pedir 6 meses antes. E no espaço menor, 5 meses antes, ele já perdeu. Já foi. Já precluiu o direito. De 1 ano a 6 meses. Tá. É por isso que a gente fala notificação premonitória, que é preparatória da ação. De um ano a 6 meses. Se não fizer. É contado em dias ou em meses? Ele fala em meses. Fala em meses. Então, é uma forma de uma morte prematura do contrato. Embora vigente, ele não tem o direito mais de renovar. Tá. Execução provisória, e agora a gente já está terminando. Né? É só para não ficar aí uma parte sem concluir. Tá? Hoje, quando o juiz dá uma sentença numa ação de despejo, ele já fixa um prazo para desocupar o imóvel. Tá? Não tem mais aquela... o mandado é único. O oficial de justiça vai lá com o mandado e diz assim, olha, você tem 15 dias para desocupar o imóvel. Se você não desocupar, daqui 15 dias eu volto com o mesmo mandado e você está na rua. Tem alguns juízes que ainda parece que não leram ainda com profundidade a alteração. Ele dá um mandado para notificar e depois o oficial devolve. Depois dá um outro mandado para decretar o despejo. E depois uma outra ordem para a ordem policial. E depois outra ordem para efetuar o despejo propriamente dito. Isso acabou. O juiz, na sentença, ele já tem que determinar o despejo e dizer, você tem 15 dias de prazo para desocupar o imóvel, ou 30 dias, dependendo do caso, e já fixar as normas todas. O oficial, ele pega o mandado e vai lá, 15 dias. Ah, não cumpriu? Está aqui, você não cumpriu uns 15 dias que eu lhe dei, está aqui o mandado, então agora eu vou definitivar o despejo. Então, mas ainda tem algumas resistências do judiciário nesse sentido. Mas a regra é essa, a regra é o único mandado para fazer tudo. Tá? E aí, para me ter, no caso do engraçadinho do meu locatário, demorou 2 anos para mim conseguir aí uma ação de despejo e agora ele recorreu da ação. Recorreu da ação. O cara é chato. Recorreu para quê? Para ganhar tempo. Apostar na morosidade do judiciário. Né? Mas a lei faculta. Tem um juiz amigo meu que ele diz assim, então, doutor, tem que mudar a lei. A decisão ela é de acordo com a lei. Se não mudar a lei, não tem jeito. Né? Houve aí uma certa mudança. Então é assim. Quando
recorreu-se da decisão, a demanda continuou sub judice. E aí, então, a lei diz assim, quem quiser fazer a execução provisória da sentença, há que depositar o valor correspondente de 6 a 12 meses de caução. Ah, doutor, então melhorou, porque antes era de 12 a 18, e agora melhorou. Né? Não melhorou coisa nenhuma. Eu acho isso uma injustiça. Por quê? Lá no início da ação, se eu preciso de uma medida liminar, quantos meses eu tinha que calcionar para obter essa medida liminar? 3 meses. Por que agora que eu já sentenciei o processo, já ouvi as partes, já sei quem está mentindo, já sei quem está falando a verdade, já formei a decisão, já coloquei a minha decisão no papel e agora eu vou exigir de 6 a 12? Então eu acho isso injustiça. Então algum dia alguém vai me explicar isso, né? Mas existe essa possibilidade. E também eu posso, nessa questão aqui, eu posso conceder o meu próprio imóvel como garantia. Já tem muito entendimento nesse sentido, o próprio imóvel vai garantir essa execução para mim poder fazer esta execução provisória. Tá? Então, é isso que eu tinha a dizer aos senhores.